terceiro ano. Hoje nós vamos começar mais uma aula e hoje o nosso assunto, nós vamos falar sobre o maestro. Vamos falar sobre a origem, sobre a função do maestro. Vamos ver também que o maestro, a função do maestro, essa função ela pode ter uma variação, porque ela pode ser exercida tanto por um homem ou por uma mulher, e tem diferença na forma de tratamento, tá? E nós vamos começar a aula de hoje fazendo a correção do nosso exercício de fixação da aula passada, da aula 7. Vamos ver o que o nosso exercício pediu. A orquestra é agrupamento musical utilizado geralmente, mas nem sempre, para a execução da música de concerto. Grupamento de músicos se une para tocar música popular nos finais de semana em casa de música ao vivo. É a primeira opção. Um grupamento musical utilizado geralmente, mas nem sempre, para a execução da música de concerto. Tá? Esse tipo de música que geralmente é tocado. Não é assim obrigatório que seja essa, não. A questão 2 está pedindo o seguinte: quanto ao seu quantitativo de músicos, podemos afirmar que a orquestra é um grupo pequeno, grande, é grande, tá? Uma média de 80 a 100 músicos, é um grupo consideravelmente grande, tá? Questão 3. Marque sim se a afirmação estiver correta e não se estiver errada. A afirmação é essa. Em alguns casos, quando uma obra musical exija isso, a direção da orquestra pode contratar um músico freelance para a execução de determinada obra musical. Está certo isso? Sim, está certo. Isso pode acontecer. Eu dei o exemplo para vocês na aula passada da harpa, né? Eu coloquei inclusive uma foto quando a orquestra vai fazer uma música que usa esse tipo de instrumento. E a obra exige, tá? Não tendo ninguém na orquestra, ela pode contratar um músico freelance. Tá? Questão 4. Vamos ver qual é o comando da questão. Quanto ao número de músicos, a orquestra tem entre 60 e 80 músicos, 80 e 100 músicos. É a segunda, 80 e 100 músicos, de acordo com o que preceitua a nossa matéria, é de 80 a 100 músicos. Tá? Quem respondeu dessa forma acertou também. Então vamos falar sobre o maestro, vamos falar um pouquinho sobre o maestro. Olha só, a função, a origem, a função do maestro, marcar o andamento, ou seja, a velocidade da música. Mas não é só isso. O maestro, ele marca o andamento, a velocidade, a gente chama a velocidade da música, mas ele também, ele dá a entrada, ele chama um músico. Ah, tá tocando uma música. Ah, mas agora não tem execução para o instrumento tal. Aí o instrumento para e fica acompanhando na sua parte ali, tá? Mas o maestro, ele pode, quando está chegando próximo daquele instrumento retomar a atividade de execução musical, o maestro pode dar um alerta para ele antes, um gesto com a mão, tá? Ou quando, por exemplo, o maestro, a música ela exige que seja uma execução que tenha um maior volume de som, o maestro pode pedir para elevar a sonoridade. Quando é uma música que requer uma certa delicadeza, ele pode pedir para abaixar o volume sonoro. Isso tudo é função, essa interpretação da música é função do maestro por ocasião da regência. Tá? A origem da palavra maestro vem de mestre, significa mestre em italiano, e esse tratamento de mestre, tá, tem a ver com a palavra mestre no sentido de ser professor, porque era muito comum na antiguidade o maestro, ele dava, geralmente ele dá aula de música. E aqueles alunos dele, à medida que vão avançando no conhecimento musical, era comum o maestro convidar
para o músico ter uma certa experiência, uma vivência musical, convidar o músico para integrar a orquestra. E ali ficava aquele tratamento, mestre, mestre e tal, no sentido de que aquele músico tinha sido aluno daquele regente, daquele maestro. Aí ficava maestro, mestre e tal. Daí a origem da palavra mestre ou maestro, tá? É importante vocês saberem que o maestro, a regência, né, ele pode ser exercido por um homem ou também por uma mulher. Quando é exercido por um homem, a gente chama de maestro. Quando é mulher que está regendo uma orquestra, tá, a gente usa o tratamento maestrina. Tá? Eu coloquei para vocês verem a foto de um maestro em atividade, tá? Ele está regendo uma orquestra, e coloquei também uma foto de uma maestrina. A função é a mesma, esse andamento, a interpretação da música, eles regem com a varinha da regência, tá? Só reforçando, né, a origem da palavra, tá? Mestre, maestro, e a mulher é maestrina. Até a próxima aula e um abraço para vocês, tá?